Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, que a sua semana seja uma semana abençoada pelo nosso Deus. Hoje, segunda-feira, dia 17 do mês de julho, estamos aí nesse segundo semestre. As coisas têm que dar certo. Você que está me assistindo agora, me acompanhando, já coloca dentro de você que esse ano tem que ser diferente. Vai ser diferente e Deus quer que seja diferente. Hoje nós estaremos clamando aqui por restituição. Tudo que você perdeu, tudo que o mal tirou de você, Deus vai entregar nas suas mãos, se tão somente você vir buscar. Os horários das reuniões estão aí hoje. Tanto eu como o pastor Odoni estamos aqui de plantão. Vamos lutar por você. Acompanhe essa história dessa vencedora do Congresso. Daqui a pouco eu volto. Como é que estava quando você tomou a decisão, Edneia, de vir, Congresso, pacto com Deus, obedecer? Pastor, eu cheguei na igreja uma pessoa assim, derrotada, humilhada, depressiva e orgulhosa. No fundo do poço, de salto alto. Muito cedo eu comecei a sofrer, porque a minha mãe era muito doente, eu sou filha única, e eu via todo aquele sofrimento, então, assim, eu passei a ser uma pessoa cheia de medos, insegura, tudo podia acontecer na vida dos outros, na minha vida, não, porque eu achava que eu não era capaz. E devido a ter perdido a minha mãe muito cedo, então eu me fechei no meu mundo, né? Aquele mundo de sofrimento, de tristeza. Mesmo sofrendo, eu recebi muitos convites para vir até a igreja. Mas, assim, eu rejeitava todos porque, primeiro, preconceito. Não tinha nada, mas o orgulho falava mais alto. Para fugir de tudo isso, eu acabei me juntando com uma pessoa, né, que hoje é meu esposo, e eu achava que essa solução ia terminar com o meu sofrimento. Muito pelo contrário. Começou a ser pior. Porque, assim, ele já tinha a bagagem dele, eu tinha a minha. Eu batia nele, ele batia em mim. Aí eu achei que a solução era ter o primeiro filho, porque eu achava que isso também ia preencher todo aquele vazio, aquela situação toda que eu vivia. Em busca pela felicidade. Né? Sempre em busca. Mas, assim, veio o primeiro filho, aí o sofrimento aumentou. Por quê? A miséria era muito grande dentro de casa, porque ele começou a ficar desempregado, e era aquela luta toda. Eu nunca tinha passado necessidade, porque por mais que a vida do meu pai fosse humilde e da minha mãe, mas assim, o básico a gente tinha, o básico não faltava. Só que aí começou a faltar o básico para mim. Aí aquilo para mim foi o cúmulo. Então, com o filho e nesse sofrimento. Aí eu falei, não, eu acho que se eu tiver o segundo filho, eu vou resolver essa questão. Tive o segundo filho, tive o terceiro, e aí só piorou mais ainda. Porque, assim, 3 crianças inocentes, eu naquela situação de miséria, comecei a ter insônia, não dormia à noite, aí virava para lá, virava para cá, tentava dormir, não conseguia. No outro dia, tinha que cuidar das crianças, aquela guerra toda. Até que, com essa insônia, já tinha recebido vários convites para vir da igreja. Mas eu falava, lá não vou. Lá não vou, porque lá todo mundo é ladrão. E aquela coisa toda da mídia, né? Aquele fake news. Eu acreditava no que eu ouvia e via. Com essa insônia, eu passei a assistir televisão, porque era a única coisa que me restava. Eu olhava todo mundo dormindo e eu acordada. Aí eu comecei a ver os programas, até que um dia eu vi um testemunho de uma senhora que passava pelas mesmas coisas que eu. Um detalhe, pastor, que quando eu cheguei na igreja, eu que determinava como eu fazia as coisas. Então, tudo primeiro era o dinheiro, era o pagamento das contas, tudo era assim. Quando eu tomei a decisão de buscar o Espírito Santo e numa vigília com o Bispo Sidney, eu recebi o Espírito Santo, aí a Edneia deixou de ser insegura, a Edneia deixou de ser aquela pessoa medrosa, abri um salão de cabeleireiro sem saber cortar cabelo. Eu conheci uma pessoa dentro da igreja que ela tinha patenteado um produto. Esse produto dava um brilho no cabelo extraordinário. Eu comecei a prosperar, subir nos degraus aos poucos, só que eu deixei de olhar para o altar e passei a olhar para o meu salão, porque eu precisava ganhar dinheiro. Se eu fosse para a igreja, eu não ia atender aquela cliente. Resultado, fechei o salão, não consegui mais abrir. Aí vim para cá, para Florianópolis,
Chegando aqui, eu falei, não vou continuar nesse ramo de cabelo, né? Falei, eu tenho que fazer outra coisa. Foi quando Deus deu a direção. Na realidade, eu comecei trabalhando com faxina, em Jurerê. E lá eu vi que tinha um corretor que ele, assim, era desonesto. Eu comecei a ver o que ele fazia de errado. E eu dizia assim, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer tudo certinho. Aí fui aprendendo a profissão. Um dia criei coragem, pedi para a dona de uma das mansões lá se ela confiaria de deixar eu alugar. Ela falou, claro que eu aceito. Eu falei, só que tem um detalhe, eu não sei fazer contrato. Aí o senhor imagina, uma pessoa que quer alugar uma mansão para um cliente, mas não sabe fazer nenhum contrato. Aí ela pegou e falou para mim, não, eu te ajudo. Eu comecei a fechar contratos grandes, e as pessoas que me viam como faxineira falaram, ué, mas peraí, tem alguma coisa errada. Como assim? Uma faxineira fechando contrato de 80, 90 mil? Eu tenho parceria com um israelense. Quando ele vem, se eu tiver 100 casas, todas elas eu alugo para ele. Hoje eu faço parceria com pessoas que de outros países. Eu não falo inglês, eu só falo português. Não é impedimento para mim, porque a primeira vez que eu fechei um contrato com um americano, eu dizia assim, meu Deus, como que eu vou falar com ele? Procurei um monte de pessoas que falavam inglês, sumiram todas, ficou só eu. Eu falei, aí o Espírito Santo, Google Tradutor. Então, tipo assim, nada é impedimento para mim. Por quê? Porque Deus, ele me dirige, ele me orienta. Não é fácil, eu tenho lutas, muitas lutas, mas a diferença que antes de ser batizada com o Espírito Santo, nada para mim era possível, eu não conseguia, eu dizia, Deus é comigo, coisa nenhuma. Depois do Espírito Santo, não. Eu sei que eu nunca estou sozinha, e eu sei que o que eu não sei, Deus sabe e Ele me ensina. E assim, cheguei aqui no congresso assim, e hoje, graças a Deus, até é interessante, eu estou contando testemunho hoje, e hoje eu estou me formando no curso de técnico de transações imobiliárias. Eu estou aqui assim, com muita alegria, que toda a honra e glória para o Senhor Jesus, porque Ele sabe tudo o que eu passei, as lutas que eu ainda tenho, mas eu não olho para nada disso. Forte, né? A certeza está dentro. Bem forte para o nosso Deus. Dinéia, Deus te abençoe, tá? Numa época de instabilidade e incertezas, o ato de se desfazer de algo para suprir alguma coisa tem sido cada vez mais corriqueiro. O sacrifício de hoje para alcançar o amanhã é o caminho mais curto para alcançar o êxito. Todavia, seria normal perder de maneira contínua? Ao invés de crescer, você regride. Ao invés de estabelecer, você perde. Imóveis, negócios, contratos, bons clientes, emprego. Sua vida tem sido marcada pelas perdas? O que você seria capaz de fazer para restabelecer o seu patamar de vida e resgatar o que você perdeu? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Se você deseja ter de volta ou recuperar tudo que um dia teve, não apenas no que tange a vida econômica, mas também no seu emocional e espiritual, venha nesta segunda-feira, 17 de julho, e participe do clamor da restituição no Congresso para o Sucesso. Na oportunidade, estaremos ministrando a bênção sobre todos os profissionais do ramo automotivo. Nesta segunda-feira, 17 de julho. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, o 011, o 3573, o 3500 está à sua disposição. Você tem a sua aliança do pacto? Traz ela. Hoje nós vamos ungir a sua aliança. Você vai entrar por essas portas e você vai falar com Deus. Deus vai falar com você. Ele vai lhe abençoar, vai te dar forças para vencer a cada dificuldade e a cada problema que vai surgir. Principalmente você que tem o seu próprio negócio. Principalmente você que trabalha por conta. É problema em cima de problema. Você precisa ter direção divina para que você consiga resolver.
Tem os horários que você já sabe. Eu não tenho a minha aliança, vem buscar. Nós estamos entregando nas suas mãos e firmando um pacto. Não é uma segunda-feira, não é duas, não. Nós estamos aqui de plantão. Nós estamos aqui ensinando. Esse ano tem que ser um ano abençoado para você. O senhor tem como provar que existem forças malignas que trava, que amarra a vida financeira de uma pessoa? Claro. Por isso que nós estamos orando hoje para que haja restituição. Acompanhe essa história que eu vou contar agora, que é a história do Fábio. O pastor Odônio pegou esse testemunho segunda-feira. Ele tinha uma causa na justiça. 6 anos. Nós estamos com um propósito aqui. Orar de pessoa em pessoa que tem uma causa na justiça. Ou que tem contratos amarrados. Por que só depois dessa oração essa causa saiu? Está há 6 anos esperando. Assista o depoimento, eu volto daqui a pouquinho. Qual o nome do senhor? Fábio dos Reis. Seu Fábio, fazendo esse pacto com Deus segunda-feira, o que aconteceu? Eu tinha uma causa na justiça, fazia já 6 anos, né? De um carro, Livina, que foi tomado indevidamente pelo banco, né? Era na época o único carro que eu tinha de trabalho, né? E foi um oficial de justiça, pegou o carro na minha casa, né? E aí eu junto com a minha esposa montei uma ação, né, na justiça. Só que banco, né? Toda aquela complexidade, aquela situação. Essa ação ficou por 6 anos. Eu até pensei 6 anos. que já tinha perdido a causa, né? Sim. Mas o ano passado eu falei com o advogado recorreu, só que ele não tinha dado muitas esperanças para essa causa. E eu, semana passada, né, vim, entreguei a causa aqui no altar, né, junto com o pastor, oramos, né, na segunda-feira, e na quarta-feira Deus honrou e a causa foi liberada e caiu Já na minha quarta-feira? conta. Na quarta-feira, um dia depois. Para você que está assistindo o testemunho do Fábio, você vai acompanhar agora imagens da oração que nós realizamos por todos que apresentaram aqui causas na justiça. Você trouxe a cópia, então, para apresentar no altar, Fábio? Sim, trouxe o documento, trouxe o celular que tinha a causa, né? A gente colocou em cima do altar, oramos e com fé aconteceu o inevitável ali. Realmente, assim, eu não contava mais com essa situação e Deus honrou maravilhosamente. Detalhe, 6 anos 6 se anos arrastando. Se arrastando. Sem Deu certo. perspectiva, sem esperança, e Deus foi lá e honrou. E para essa pessoa que está assistindo, que tem causas na justiça, o que o senhor diz? Não perder a fé, né? Continuar a caminhada, vir aqui todas as segundas-feiras, né? Acreditar, honrar, buscar a palavra de Deus e colocar em ação. Não tem erro, funciona mesmo. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Para ou continua? Continua sempre. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Como é que é o nome? Hugo, pastor. Hugo. Quando você chegou, que você começou a vir segunda-feira, antes de você entender pacto com Deus, o que você fazia? Como é que era a sua vida? Bom, pastor, existe um antes, um durante e um depois. Eu entendi que o congresso, para a gente vir, a gente buscando a direção no congresso, eu vindo, participando, Deus transformou a minha vida. Mas no meio do caminho, eu parei, pastor. De vir no congresso, eu quebrei o meu pacto, tudo começou a desandar, pastor, para mim. Para o senhor ter uma ideia, nem uma vaga de manobrista eu consegui, pastor. Antes, quando vindo no congresso, eu tinha minha empresa, tinha o carro, tinha tudo do bom e do melhor. Mas um dia eu parei de plantar na segunda-feira no congresso, parei de vir nessa faculdade, tudo desandou. Nem uma vaga de manobrista, pastor. Cheguei numa situação muito difícil. Horrível, né? Horrível, pastor. Você está vendo, meu amigo? Você que está assistindo agora, que um dia você veio aqui. Você pegou a sua Bíblia do pacto. Você pegou o seu peitoral do juiz. Você começou a caminhar como Hugo. Mas alguma situação, alguma coisa aconteceu que você parou. E quando nós paramos de lutar, vai ter uma oportunidade imensa que você vai dar para o diabo vencer. De repente ele vem prevalecendo, de repente ele vem vencendo, porque você parou de lutar. Se você voltar a lutar, ele vai perder. Um dia você tomou a decisão de vir, Hugo. Exatamente, pastor. Então, quando eu voltei para segunda-feira, para o congresso, retomei o meu pacto, ouvindo novamente a direção que saía aqui do altar, Deus foi abrindo as portas, foi mudando, pastor.
e mudou, graças a Deus. Quer dizer que essa pessoa, o que está assistindo agora, você veio com a camisa da empresa. Sim, Estava pastor. trabalhando. Estava trabalhando. Você parou, você veio aqui. Essa pessoa, se fizer da mesma forma, Deus honra ela. Com certeza, pastor. E a segunda já do ano, né? Então, é o nosso combustível. Cada segunda-feira que a gente vem, absorve a palavra, sai daqui, vamos lutar. Deus sempre abre as portas, Deus sempre dá a visão, Deus sempre dá as ideias positivas para a gente conquistar lá fora, pastor. Que Deus abençoe você. Amém, E pastor. muito mais vai vir. Tá ligado? Dona Glória, o que aconteceu a senhora vindo aqui segunda-feira? Toda segunda-feira fazendo pacto, nunca quebrei o meu pacto, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Deus me honrou, que eu determinei que até o final do ano eu ia pagar todas as minhas dívidas. Eu paguei 100 mil de dívida. 100 mil? Sim, e graças a Deus, cada dia, assim, Deus tem abençoado. A minha empresa, tem dia que eu pego até meninas para trabalhar por dia para mim. Sei. Tá? Agora, é importante comentar, a senhora começou o ano e a senhora diz assim, olha, eu vou pagar essa dívida. A senhora não aceitou aquela dívida? Não, eu não aceitei a dívida. Eu determinei que até o final do ano eu ia pagar todas as dívidas. E eu paguei todas as dívidas. E hoje a senhora está aqui em cima dando Estou seu aqui testemunho. dando esse testemunho que eu paguei todas as dívidas. 100 mil de dívida. Que bom. Deus me abençoe honrou. a senhora. Deus abençoe e nunca vai faltar para a senhora. Amém. Graças a Deus. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras do Congresso para o Sucesso acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora de congresso no seu dia é suficiente para fazer a diferença. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Todas essas pessoas que você assistiu agora, elas estavam em uma encruzilhada da vida. Ou vinha segunda-feira, fazia o seu pacto com Deus, ou continuava numa mesmice de vida, tentando vencer na força do braço. Quando a luta, meu amigo e minha amiga, é espiritual, só vence aquele que tem um pacto com Deus. Você não sabe quem está comandando essa situação de sofrimento na sua vida. Você que está me assistindo agora, você não para emprego. Você é uma pessoa que conquista e perde. Você vive uma vida de miséria. Tudo para você é complicado. Tudo para você é mais difícil. Quem está por trás disso? Mais depoimentos, mais histórias eu vou colocar agora para te mostrar que Deus é o mesmo. Acompanhe. Como é que é o nome do senhor? Gustavo, pastor. Vindo segunda-feira, sempre estou vendo o senhor vindo aí, lutando. O que aconteceu? Então, ano passado eu havia pego emprestado 70 mil reais, né? E eu tinha o compromisso de pagar isso esse ano. Chegou o início do ano, eu não tinha esse recurso à disposição e comecei a fazer a campanha nas segundas-feiras, né? E pedi para Deus, eu não tenho condições de pagar nem parcelado, que eu teria que propor um parcelamento talvez de 70 parcelas de R$1.000. Mas o propósito do meu coração é que Deus tocasse e que de alguma forma sobrenatural acontecesse o perdão dessa dívida. Naquele período de segundas-feiras que eu estava vindo, Deus abençoou e a pessoa me perdoou da dívida e hoje estou zerado, não tem dívida nenhuma, pastor. O senhor vê que é só vir fazer um pacto com Deus, obedecer, alguma situação, um milagre, uma saída, Deus ele vai te dar. Olha aqui, ó, a prova viva que Deus não mudou. E eu falo para você que está assistindo, está na mesma situação dele, todo enrolado, todo endividado, vem.
Mas uma coisa eu vi, o senhor vindo, pegando firme e mudou, né? Deus faz, né? Deus faz. Deus é incrível, pastor. É a gente se colocar na presença dele e obedecer. Como diz a palavra, obedecer melhor que sacrificar, né? Então a gente obedeceu. Estamos fiel aqui nas segundas-feiras. Qual o nome do senhor? Rodrigo. Seu Rodrigo, fazendo pacto com Deus, aliança, o que aconteceu? Meu pai tinha uma casa para vender uns 8 meses amarrada. 8 meses? 8 meses, uma casa boa, bonita, bem numa geral. E não vendia. Cheguei lá num sábado à tarde, desanimado, e ele meio que não acredita, né? É aquele meio assim, pouca fé, né? Daí eu cheguei e disse, não, pai, peraí que eu vou resolver. Fui lá na placa, orei com a aliança, peguei a minha aliança, até fiz isso aí. Dei a minha aliança para ele, digo, ó, bota na chave da casa. Em 30 dias o senhor vai vender essa casa aí. E aí? Não vai, não. Guarda isso aqui. E ele ficou olhando para a aliança, olhava, tá, vou olhar, botou. 15, 18, 20 dias, veio um casal, 1h da tarde, olhou a casa, olhou, disse, não, a casa é minha, vamos lá, já vou transferir o dinheiro para sua conta. Fez a venda. Mas como não vai transferir? Não, senhor. Já vi que o senhor é gente séria, vamos lá que a casa é minha. Amém. Vendeu a casa à vista. Estava amarrada a venda há 8 meses. Amarrada. Para o Aí continua. ele disse assim, olha meu filho, agora eu tô começando a acreditar em ti. Para o continua. Ah, não, tem que continuar. Funciona. Né? Funciona. Você pode Quem afirmar vir aqui, pega a funciona. aliança e usa a fé, vai acontecer. Amém. E é só o começo, muito Amém, mais vai vir. tá ligado. É isso aí. Como é que é o nome da senhora? É Irmã. Irmã, né? Vindo segunda-feira, pacto com Deus, pegando firme, como eu vejo a senhora aí, né? Uhum. O que aconteceu? Primeiramente, eu tenho um apartamento que não estava no meu nome, né? Eu precisava colocar, foi uma luta, né? E graças a Deus, Deus deu condições para eu colocar ele no meu nome. Porque a coisa que eu mais queria era colocá-lo. Estava enrolado. Estava enrolado. Desenrolou. Deus desenrolou e coloquei no meu nome. E depois eu queria fazer uma reforma no meu apartamento. E assim, ó, foi tudo tão assim, parece que mágico, né? Mas não foi. Foi Deus que colocou. Reformei minha cozinha que eu queria, fiz do meu jeito, coloquei o piso, fiz o armário da cozinha, assim, reformei meu apartamento todo. E assim, ó, e tá tudo pago. Foi assim, maravilhoso, consegui pagar, tirar meu nome de sujo, estava no SPC do Serasa. E como o Senhor determinou que até o meio do ano isso ia acontecer, eu queria assim, esse ano vai ser assim. Até o meio do ano eu vou resolver a minha vida. Que legal. E nós estamos em maio, praticamente a minha vida está toda resolvida. Eu estou fazendo um armário para a minha sala que eu queria e quero que o Senhor vá lá, alguém vai na minha casa, porque a primeira Abençoar lá. abençoar, porque foi tudo assim, de um jeito assim, veio tudo de uma maneira tão tranquila e eu conseguindo pagar tudo, sabe, pastor? A senhora percebe a mão de Deus, né? Sim, a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Mas é bom comentar, segunda-feira ela está aqui. Sim. Ela dá um jeito. Você sabe que quando a pessoa quer, dona Irmã, ela dá um jeito. Quando não quer, dá desculpa. Apartamento todo enrolado, já está no nome dela, limpou o nome, reformou e tudo está pago. Quando eu falo para as pessoas que se ela vier Sim. e obedecer dá certo, a senhora é a prova viva, né? Sim. Tem dias que eu venho cansada, que eu trabalho no hospital, venho do plantão noturno, venho aqui, tem dias que não, mas eu vou. Até porque se eu for em casa, às vezes eu vou ficar mais cansada ainda, não vou vir. Então, é na fé. Muito mais Deus vai fazer. Sim, amém. Esse ano vai ser muito abençoado para a senhora. Amém. Vai ser, sim. Amém. Amém. Como é que é seu nome? Maiara. Maiara, vindo segunda-feira, direitinho que eu vejo você aqui, fazendo o seu pacto com Deus, o que aconteceu? Então, pastor, eu fazia o pacto já há um tempo, só que aí no começo do ano eu parei de vir. E nisso eu tentava procurar emprego e tal, mas não conseguia em nenhum lugar. E aí, mês passado, em julho, abri uma vaga no lugar que eu já queria, já fazia tempo. E aí eu falei, eu vim de volta pro pacto e eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me abençoar, o Senhor me abençoando, eu não vou mais sair do pacto, não vou mais parar e vou dar meu testemunho. E aí, eu saindo da reunião, a mulher já pediu para me mandar o meu currículo, eu já enviei e a vaga foi minha, consegui um emprego. Conseguiu seu emprego? Consegui um emprego. Na área que você queria? Sim, senhor. Do jeito que você queria? Sim, senhor. Funciona, mãe? Funciona. É só a pessoa vir, né? Só vim. E outra coisa, pastor, o salário, antes de eu conseguir, era menos de 1.000. E quando eu entrei, aumentou. Então, tipo, Deus abençoou. Sim, senhor. Deus sempre faz, né? Sim, senhor. Nunca mais quebra, nunca mais para. Nunca mais vai quebrar. Continua vindo direitinho como você está vindo que vai dar certo. Amém. Tá bom? Sim, senhor.
Ouça essas histórias. Eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no Congresso. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Depois de eu chegar ao Congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa. E isso é tudo para honra e glória de Deus. Porque eu nunca sonhei com isso e Deus, ele me fez chegar aonde eu nem imaginava. E foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no Congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. Você acompanhou as histórias? Pessoas pagando dívidas, vencendo através da fé. Eu te aguardo aqui hoje, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, Deus vê tudo que você tem passado e vai ver também o seu esforço de sair de casa, encarar o trânsito, encarar o mau tempo, porque aqui o tempo vira de uma hora para outra. Ele vê você se esforçando para chegar aqui. Quando você colocar a planta dos pés aqui e fizer o seu pacto com Deus, pode ficar em paz, porque a parte de Deus ele vai fazer. Você fazendo a sua, eu fazendo a minha, Deus com certeza faz a dele. Eu te aguardo e que essa segunda-feira, dia 17 de julho, marca essa data, seja o dia da virada, da mudança na sua vida. Deus te abençoe, te aguardamos.